Então, no trabalho final da disciplina de Estratégia e Planejamento 2, da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse é um trabalho que busca comparar a estratégia, a visão da estratégia tradicional sobre uma empresa do setor de construção com a visão da estratégia na prática, identificando pontos de convergência e divergência. E esse trabalho foi feito pelo Grupo 8, do semestre 2017/2, do qual fazem parte os alunos Marcelo, no caso eu, Anina, Laís e Maria, orientados aí pelo professor senhor Dr. Luiz Alex Saraiva. Antes de comentar um pouquinho da empresa investigada, a gente vai falar um pouco do setor de construção no nosso último trabalho, né, na primeira apresentação do trabalho parcial, e por isso aqui a gente já vai direto para a empresa. Bom, sobre a empresa, a construtora do qual a gente vai falar é uma grande construtora fundada em 1958, na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e ela opera no setor de construção pesada, sendo identificadas algumas áreas de atuação principal, desde obras viárias, de energia elétrica, saneamento, recursos hídricos e barragens, indústrias, infraestrutura social e óleo e gás. Sendo que essa empresa, até o ano de 2010, ela se concentrou mais em obras públicas, e como a gente vai explicar um pouco mais para frente, mas atualmente ela trabalha mais com obras do setor privado. Essa construtora ela faz parte de um grupo, do qual faz parte também uma outra empresa focada em investimentos em infraestrutura. É interessante observar que essa empresa de investimentos ela foi criada após a existência da construtora, como uma forma de assessorar e auxiliar suas atividades. Bom, contando um pouco sobre a história da empresa, ela foi fundada tem bastante tempo, e desde então ela buscou trabalhar com obras de grandes portes. Normalmente não faz muitas obras por ano, mas trabalha com grandes obras, né? Então, no momento, por exemplo, existem 4 obras sendo realizadas, mas são todas obras muito grandes. Alguns exemplos que a gente pode ver aí desde a época da fundação. A gente tem a terraplanagem e pavimentação das rodovias, né, BR-104 e MG-056. Outro grande projeto também foi a construção da fábrica da Fiat em Betim, também em Minas Gerais. Fugindo um pouquinho de Minas, aí, em 1980, logo após a troca da primeira gestão, teve a restauração da rodovia Brasília-Rio de Janeiro, e também outras grandes obras feitas que estão no portfólio da empresa, incluindo a duplicação da BR-381 e, mais recentemente, a transposição do Rio São Francisco, a duplicação da MG-10 Linha Verde, também a duplicação da Avenida Antônio Carlos e, por fim, uma grande obra feita para uma outra grande empresa de mineração, que é a Vale, que foi alguns trechos da ferrovia Carajás, junto com a própria construção e organização das minas dessa região. Explicando um pouco sobre o organograma da empresa, a hierarquia ela é formal e ela é representada da seguinte maneira: o presidente ele é o acionista majoritário, ele não ocupa um papel de CEO, no entanto, ele é um engenheiro e ele exerce muita influência na tomada de decisão. Ele participa ativamente da rotina, do dia a dia da empresa, conversando com todos os profissionais, visitando todos os departamentos, uma vez que, como eu falei anteriormente, a empresa ela trabalha com poucos projetos, porém projetos muito importantes, então é sempre interessante para o presidente acompanhar todos de perto, já que qualquer erro em um desses projetos pode resultar em um risco altíssimo para a empresa, trazendo danos irreparáveis, e por isso ele busca sempre estar acompanhando suas 3 diretorias, que é a diretoria vice-presidência, a diretoria de engenharia e a diretoria de obras. Na diretoria de vice-presidência corporativa, ela é responsável por coordenar os setores de apoio, que representam a parte administrativa da empresa, o departamento de pessoal, comercial, o RH, o financeiro, o jurídico e por aí vai. Ele também acompanha a diretoria de engenharia, que é aquela que coordena a área de engenharia, ou seja, o estudo das obras, o desenvolvimento da pesquisa, da tecnologia. Nessa área que estão inseridos os projetistas, os arquitetos, os engenheiros. E por fim a operação, no qual depois de todos os estudos, a parte de operação, ela trabalha ali sob a supervisão do diretor de obras, os projetos que foram concebidos nas outras áreas, para realmente fazer eles acontecerem, transformar esses projetos em obras.
É importante também fazer uma diferenciação em termos de como que a empresa funciona, né, do fluxo de processos. A empresa ela é dividida em dois setores principais, que é o setor de linha, responsável pelo estudo e execução das obras, e o setor de apoio. O fluxo de operações da empresa ele acontece da seguinte maneira. Quando existe a chegada de um projeto, né, logo depois vai ser feita a análise pelo departamento jurídico, financeiro, de recursos humanos, para ver se esse projeto ele é viável, se é interessante para a empresa ou não. Logo em seguida, ocorre um estudo e planejamento pela parte da engenharia, né, sobre como realizar esse projeto, uma vez que ele é identificado como viável, busca-se entender mais aprofundadamente como que ele pode ser feito. E por fim, a área de obras ela executa o projeto. Então com isso a gente consegue ver que ele passa ali por todas as três áreas da empresa, pelas três diretorias, antes de ser concretizado. Uma coisa interessante que há de se falar também é a divisão que ocorre entre sede e obras. Essa empresa ela possui uma sede e o que acontece na prática, né, sobre o funcionamento, a cultura e as questões estudadas nesse trabalho, ela difere muito na sede da obra. Como a gente vai ver mais para frente, essa é uma outra divisão possível também que a gente consegue conceber em relação ao organograma. Antes de prosseguir, uma coisa interessante que a gente pode contar um pouco melhor é sobre a história da empresa. Pela visão dos funcionários. Então, aqui a gente tem a visão no site, né, da empresa, como que foi explicado de acordo com a empresa. E antes de prosseguir, a gente vai entender melhor como que ela é vista da visão dos funcionários, né, aquelas pessoas que a gente acabou de explicar que fazem parte do organograma, por meio das entrevistas e observações que foram feitas durante a fase de estudo. Bem, antes de 2010, essa empresa ela apresentava uma estrutura completamente familiar e altíssimo faturamento. E os clientes eram majoritariamente do setor público, que é considerado muito engessado pelos membros da empresa, porque no setor de construção já há de se seguir muitas normas, muitas padronizações, e quando isso acontece dentro de um projeto do setor público, as exigências são ainda maiores, então há ainda menos autonomia para inovações e menos liberdade dos trabalhadores, e em termos de escopo de trabalho e flexibilidade do mesmo, que faz com que eles considerem esse setor um pouco injetado, pois os editais têm muitos pré-requisitos e são muito sensíveis a preços baixos, e também não dá para fazer projetos de alto valor agregado, coisas que a empresa considera como mais interessante. Por isso, depois de uma análise estratégica, a partir de 2010, a empresa tentou se adequar ao mercado privado, tentando realizar novos projetos nesse setor e transformando a maior parte do seu portfólio em projetos privados. E junto dessa mudança, aconteceu uma preocupação maior com questões de compliance e selos de certificação, coisas que são mais exigidas ou que devem ser atentadas quando a gente fala em trabalhos do mercado privado. E a partir de 2015, recentemente, passou a ter uma grande reestruturação. Então, a alta cúpula definiu que a estrutura hierárquica mais horizontalizada do que verticalizada seria mais interessante. E tentou-se fazer algumas adaptações nesse sentido. No entanto, na prática, esse fenômeno ele foi pouco identificado. A gente acredita que talvez tenha um pouco de relação com uma questão até discursiva mesmo e de engajamento, para motivar o engajamento dos funcionários, do que propriamente mudanças práticas, já que foram poucas as mudanças que ocorreram e os funcionários não perceberam de maneira significativa nenhuma dessas mudanças no decorrer desse tempo. Bom, um dos aspectos principais do trabalho é o reconhecimento ali da organização como organização propriamente dita, ou como organizing. E para realizar essa diferenciação, foi levantados aí diversos estudos por vários autores estudados ao longo do semestre, para que tenhamos diversas perspectivas e trabalhar diversos conceitos para chegar a uma conclusão. E a conclusão é que se trata de organizing por dois principais fatores. A primeira considerando que a perspectiva do organizing trata a organização como um processo ou fluxo,
sem barreiras pré-definidas em constante construção social. Nessa empresa, na construtora, ela está muito subordinada ao mercado. Então, o que acontece? Toda vez que começa ou termina um projeto, a empresa ela tem que se construir e desconstruir em torno desse projeto. Então, ela é muito dinâmica, e por mais que existam determinados padrões estáticos para as operações, e que exista uma burocracia engessada por se tratar de um setor que deve atender inúmeras normas e ter muito cuidado com a segurança do trabalhador, isso se contrapõe à flexibilidade que é exigida por diferentes projetos e pelo envolvimento de parceiros e outros stakeholders que participam junto com a construtora para tornar o projeto viável. Então, toda vez que chega um novo projeto, todos esses atores eles têm que se moldar de forma a atender essa demanda do mercado. E uma vez que a empresa tem poucos clientes, ela consegue se organizar de maneira muito forte e, vamos dizer, personalizada, específica para cada um deles, conseguindo construir um fluxo adequado a cada cliente, trabalhando de uma maneira dinâmica, ao mesmo tempo que ela trabalha também de uma maneira um pouco burocrática, já que tem que seguir as várias normas como a gente citou anteriormente. Bom, passando para a parte de definição estratégica, a empresa conta com uma estratégia deliberada tradicional, de acordo com o conceito apresentado pelo Mintzberg, e nisso ela apresenta no seu site conceitos de missão, visão e valores. E foi muito interessante, principalmente nesse sentido, fazer um contraste entre o que foi percebido na prática e o discurso, mas isso fica um pouco mais para frente, no momento que a gente vai investigar que de fato é a questão da relação da estratégia deliberada com a estratégia emergente. Por ser uma empresa de construção pesada, que carrega uma herança familiar muito grande, é difícil que essa empresa consiga fazer ainda hoje mudanças significativas, mesmo com trocas nas gestões e uma maior profissionalização, ela continua sendo uma empresa familiar e por isso ainda tem marcos muito fortes culturalmente falando do que caracterizou o seu início de vida, o surgimento dela lá nos anos 80. A presença marcante de obrigações legais, procedimentos, códigos de conduta, normas de segurança e até mesmo a crise no setor de construção civil, ela levou a uma recente queda na geração, vamos dizer, de estratégias emergentes. Porque é muito difícil para a empresa, de repente, fazer grandes mudanças, considerando que normalmente ela está muito presa a regulamentos, etc., que limitam um pouco o escopo de mudança que ela tem para trabalhar, seja em termos de projeto ou até mesmo de estratégia, já que os projetos são muito grandes e duram muito tempo, não existe uma mudança de modo geral muito forte de uma hora para outra. Porém, existe certa flexibilidade que reside em dois fatores principais na construtora, os quais inclusive se aderem à responsabilidade pelo seu diferencial competitivo no segmento. Bom, o primeiro desses fatores ele diz respeito à adoção da nova tecnologia em obras. Por mais que o processo ele seja muito estruturado, sempre existe liberdade para fazer uma alteração em termos de inovação tecnológica nesse processo, desde que sejam respeitados os códigos de conduta e as normas que têm que ser seguidas. E considerando que o uso da tecnologia, de acordo com a Paula Jarzer-Bukowski, a autora estudada, inclusive um mediador da praxis pelos praticantes, pode-se entender que, nesse sentido, os praticantes da construtora conseguem, inclusive, modelar a sua praxis por meio da liberdade e flexibilidade que eles têm de empregar tecnologias para aprimorar o fluxo dos processos.
E, nesse sentido, as práticas elas sustentam uma estratégia organizacional, ao mesmo tempo que o uso dessas ferramentas deriva do pensamento, né, das iniciativas dos próprios praticantes, o que, por definição, caracteriza uma estratégia emergente em alguns sentidos. Né? Na prática, quando um funcionário reconhece que existe a oportunidade de obter um resultado melhor por meio do emprego de uma ferramenta num determinado projeto, ele tem a liberdade de fazer essa alteração. Então, representa tanto a estratégia emergente, né, quanto uma estratégia dedutiva também, que ocorre ali mais na periferia. Na área comercial também, por exemplo, os próprios funcionários atuam sobre a reestruturação do procedimento comercial e de engenharia junto ao resto do time, porque eles têm a confiança das outras pessoas, né, eles têm um know-how maior também, mais sensibilidade ao mercado, pela posição periférica ali que eles estão na organização. Então, todas essas indicações citadas anteriormente foram apontadas, né, pelos funcionários da empresa durante as entrevistas como veículos formais da transmissão da estratégia, que traduzem um pouco do seu grau de permeabilidade da organização com iniciativas emergentes. No entanto, sabe-se ainda que a atuação dos membros sobre a perspectiva da estratégia na prática, ela vai além disso, ou seja, a estratégia como prática, ela explica que autores organizacionais desempenham o trabalho da estratégia por meio de suas interações sociais com outros atores e por recursos de práticas específicas presentes num certo contexto. Logo, né, é uma formação contínua e intencional pelos autores, pelos praticantes das organizações. E aí é interessante observar como que atuam, né, a alta gerência, a média gerência e também os demais funcionários nesse processo de construção. Sobre o autogestor, no caso da construtora, os estrategistas ainda são reconhecidos dentro dos padrões formais da estratégia tradicional, ou seja, formalmente a presidência e a diretoria, que são responsáveis por criar e transmitir o planejamento estratégico. Inclusive, um dos aspectos notados também durante as visitas foi o relato de um funcionário que contou mais ou menos como que acontece um storytelling, né? Como que a diretoria trabalha a questão da comunicação e do sense giving na empresa. E eles não só constroem a estratégia, como eles são os responsáveis por divulgar ela também, né? Os principais responsáveis junto com os gestores médios. E aí esse funcionário ele citou uma grande reunião muito importante e muito divulgada pela empresa, que fez com que todos os trabalhadores saíssem muito inspirados, e o objetivo dessa reunião era traduzir o planejamento estratégico para as pessoas, né, de uma maneira mais clara e mais objetiva, e mostrar para elas a importância de se ater a ele. Qual era a importância que aquilo tinha e por que era tão importante se ater ao planejamento estratégico. Esse é um dos papéis, né, que a alta gestão tem. Além disso, como já citado anteriormente, pelo fato dos projetos serem muito importantes, existe um alto risco neles e por isso existe um grande envolvimento desses funcionários. Bom, falando um pouco do gestor médio, pode-se dizer também que ele também participa da comunicação, de acordo com os conceitos estudados, né? Ele é responsável ali por ser o elo entre a alta gestão e os demais funcionários. No caso da construtora especificamente, os gerentes médios eles apresentam um relacionamento muito próximo com a formulação estratégica e com a alta gestão, porque eles estão sempre presentes em reuniões semanais com a presidência e com a diretoria para fazer acompanhamento. Então eles estão sempre muito próximos. Eles são responsáveis por controlar ao mesmo tempo os analistas e os engenheiros. Então eles estão a parte de todos os projetos. E isso dá uma visão sistêmica muito importante para eles apresentarem contribuições para a estratégia, ainda que eles não sejam os responsáveis principais ou finais pela sua formulação. Naturalmente, eles apresentam uma fonte de inputs muito importantes e são também o elo de comunicação, não só da diretoria para os funcionários, como também dos funcionários para a diretoria. Por isso, ele apresenta um papel crucial na formação da estratégia como prática,
conectando o nível micro com o nível macro organizacional a partir de um fluxo integrado de informação contínua. E, por fim, né, os níveis mais baixos da organização, como engenheiros, administrativo, eles têm uma visão abrangente do que acontece na organização, porque as equipes constantemente atuam em projetos diferentes e todas as pessoas sabem dos poucos projetos que estão acontecendo na empresa, então isso faz parte das conversas do dia a dia. E assim o potencial de mudança a estes aderido, né, devido ao seu conhecimento tácito da operação, é também questionável e pode ser identificado através das rotinas organizacionais observadas no dia a dia. A estratégia é, portanto, então, integrada e principalmente top-down. Como sintetizado aqui, ela acontece uma combinação de uma estratégia deliberada e uma estratégia emergente. E nesse slide vamos detalhar mais especificamente em qual proporção ela é deliberada e como que funciona a estratégia emergente na organização. Antes disso, é importante ressaltar que como a empresa trabalha com poucos, porém grandes projetos, né, uma centralização das decisões estratégicas que envolve muito a alta gestão, está sempre envolvida nas reuniões. E apesar do presidente trabalhar de portas abertas, sempre disposto a ajudar e acompanhar o trabalho desde os diretores até os estagiários, essa estratégia, essa formulação, ela fica retida exclusivamente à sede, na qual possui 120 funcionários e na qual também está presente, né, de maneira mais significativa, a cultura familiar da empresa. Uma vez que nas obras, que apesar de ser onde a estratégia acontece na prática, participam vários trabalhadores terceirizados de outras organizações, então acontece uma mudança ali em termos de cultura e também de absorção das informações que são utilizadas para a formulação da estratégia, que são feitas pelos engenheiros, mas uma vez que os outros trabalhadores, né, que estão ali realizando mesmo as tarefas não são parte da organização, não chegam a contribuir tanto assim para a formação dessa estratégia. Bom, antes de continuar, fazer umas aspas para a questão do aprendizado a partir da estratégia na organização. Há 2 anos atrás, segundo um dos funcionários, uma consultoria externa foi contratada para trabalhar com o plano de ação da empresa e fazendo também um acompanhamento da metodologia de trabalho dentro da construtora. Depois da consultoria, foi criado um plano de ação, foi criado um programa de gestão que tem como objetivo organizar repasses de informações para cima e para baixo, fluxos de comunicações entre os presidentes e os diretores, e por aí vai. Como que esses poderiam transmitir melhor os valores, as metas e objetivos para os analistas e esses para os seus estagiários, enfim. A empresa ela trabalha muito com a ideia de educação pelo trabalho, já que, como ela possui uma estrutura pequena e enxuta, tendo maior parte de seus trabalhadores, são mais de 1.000 terceirizados e 120 funcionários apenas, é muito importante treinar de forma concreta e dividir informações com os colegas de trabalho, mesmo aqueles que estão abaixo, porque isso significa que vai haver uma considerável redução na carga de trabalho dos superiores, uma vez que aquelas pessoas que estão abaixo, elas conseguem aprender melhor. Isso é um ponto identificado na cultura que, apesar de não aparecer de maneira forte assim nos valores, é muito bem visto e muito bem ressaltado por vários funcionários lá. A questão do aprendizado e também da ajuda e de ensino aos colegas de trabalho. Uma outra questão importante é que as obras de grande porte elas são demandadas com pouca antecedência. Então é importante que a equipe ela esteja sempre preparada e alinhada para que não tenha nenhum problema durante o decorrer do projeto. E é por isso que os trabalhadores devem estar sempre alinhados ali na mesma pauta, em termos de conhecimento e tudo mais, para que eles consigam realizar da melhor maneira possível. Naturalmente, erros ocorrem e isso é uma coisa muito séria, porque no segmento de construção civil, o erro é tratado como um fator inaceitável, já que traz risco não só para as pessoas que estão trabalhando, em termos de acidente do trabalho, mas também para os consumidores do produto final, os clientes que de repente vão estar ou morando num prédio, ou utilizando uma certa obra de infraestrutura e por aí vai. Por isso, é muito importante estar atento ao planejamento de riscos
e também as consequências ambientais que as obras podem acarretar. Então, para estar lidando com esses erros, né, que a gente sabe que podem acontecer, tendo em vista que existem seres humanos trabalhando nas obras, foi criado o setor de saúde, de segurança e meio ambiente, que possui um papel fundamental na empresa na prevenção e tratamento de riscos. E por se tratar de uma empresa que carrega o nome da família, no caso dessa construtora, essa família que trabalha quase toda na construtora, ela também tenta zelar um pouco pelo seu próprio nome, né? Então existe uma grande preocupação na gestão, né, dos gestores, de evitar acidentes e coisas desse tipo. E essa preocupação ela tem se efetivado de fato, já que a empresa nunca teve acidentes de trabalho em sua história e também nunca sofreu com processos judiciais. Não foi envolvido em nenhum escândalo de corrupção, como outras construtoras foram na Lava Jato, e um bom fator, de acordo com eles, que contribuiu para esse ponto foi a robustez do departamento logístico e também as questões de compliance e os processos da empresa. Por exemplo, ao iniciar um projeto, pelo menos 3 diretores devem assinar um termo confirmando que aquele projeto está aprovado, que ele segue as normas e padrões estabelecidos pelo setor, de forma a evitar ali qualquer tipo de falha ao longo do projeto. E como a empresa lida com projetos do setor público e privado, existem algumas diferenciações nesse quesito para cada uma delas, como por exemplo, no setor privado, os contratos firmados exigem que todos os erros sejam compartilhados, uma vez que muitos deles contam com fiscalização da própria empresa contratante, auditorias externas. Então isso é uma questão que se diferencia da obra pública, no sentido de que nessa existe uma grande burocracia em termos de licitação para conseguir o projeto, mas uma vez que o projeto ele é conquistado, ele é vencido na licitação, então há uma fiscalização mínima no decorrer da obra. Então essa é uma importante diferença que talvez até explique, né, um pouco da diferença da qualidade das obras do setor público e privado, da questão dos custos e outras questões que estão relacionadas, né, à política e à corrupção nos dias de hoje no Brasil. Por fim, entrando em mais detalhes agora sobre a estratégia deliberada e a estratégia emergente, na construtora estudada aparecem outras estratégias sim, além daquelas que são formalizadas. Como a gente citou anteriormente, né, existe uma certa abertura para inovação dentro dos processos e empregos de novas tecnologias. Mas no geral a empresa ela se atém a um planejamento mais deliberado, já que essa construtora ela trabalha com obras de grande porte, grande duração, inclusive sendo líder no Brasil nesse setor. Os seus projetos costumam envolver grandes esforços, costumam ser de longa duração, então existe uma ênfase muito forte no planejamento a longo prazo, já que é necessário preparação forte para cada um desses projetos. E isso pode ser comprovado pelo fato de que já existe demanda de projetos até o ano de 2020. Então a empresa ela já tem 3 anos, né, de trabalho aí garantido pela frente. O início antecipado das negociações, pelo fato de que não existe 100% de garantia de que o projeto de fato ocorrerá, existe uma certa margem por conta desse fato de imprevisibilidade, né, que pode dar surgimento a uma estratégia emergente. E o planejamento ele também depende do relacionamento com parceiros de apoio, assessoria jurídica, trabalhadores setorizados. E para fazer toda essa organização, fazer tudo isso dar certo, que às vezes faz com que tenha mais de 300 pessoas trabalhando no projeto, 400, 500 pessoas, isso apresenta um certo fator que dá uma margem para potenciais estratégias emergentes, já que para conciliar tudo isso, às vezes há algumas dificuldades e não é possível prever tudo. Ela também pode ser alterada pelo suporte do compliance, né? Quando eu falo ela, eu digo a previsibilidade, porque uma vez ou outra o compliance surge com observações importantes que geram mudanças, mas desde o início do projeto busca-se minimizar esses riscos por meio de estudos e tudo mais, então essas coisas não costumam ocorrer, mas podem ocorrer também.
A estratégia ela é feita com base em projeções mercadológicas e também das expectativas de parceiros, que são muito importantes para o sucesso, né, do projeto e da empresa nesse setor. Então, as expectativas e necessidades dos parceiros devem ser levadas em consideração, mas principalmente, claro, das necessidades, expectativas e interesses dos acionistas. O planejamento ele é feito por um período de 10 anos, ele é fragmentado em divisões mensais, né, ou seja, 12 meses por ano, 10 anos, ele tem 120, vamos dizer, segmentações de tempo, e ele é revisado anualmente. Então, dentro do planejamento, né, dentro do planejamento deliberado, existe um espaço para uma deliberação que ela acontece por uma estratégia emergente, né, que acontece de maneira deliberada, ou seja, a revisão ela é planejada e isso é um fator bem curioso. Outra coisa que pode se dizer é que à medida que se desce na pirâmide organizacional e se aproxima da linha de frente, o número de imprevistos e ajustes realizados ele tende ao crescimento. Como exemplo mais óbvio, né, tem o fato de que na execução da obra pode acontecer números imprevistos, como de repente um dia de temporal muito negativo pode atrasar um pouquinho a obra, ou questões de variações nos preços do produto orçado, podem variar flutuações no orçamento e por aí vai. Mas tudo isso é previsto já, existe uma certa margem esperada para essas variações. Então, o responsável ele sempre tem a margem para mudança dentro dos limites previstos, né, para que ele consiga sempre manter a execução mais próxima do planejado possível. De todo jeito, a construtora ela sempre tenta manter tudo bem próximo dos indicadores, sempre tentando atingir a maior previsibilidade, né, por meio de desenhos de cenários e etc., de modo que não prejudique o negócio de maneira alguma. Então, conclui-se que as mudanças de direcionamento elas acontecem de diversas maneiras, de modo mais planejado e com menor frequência anualmente, né, na revisão do planejamento estratégico, e de forma mais sutil e informal no dia a dia, durante a execução dos projetos, e também no meio termo dessas duas frequências, por meio das rotinas que existem para gestão na organização. Então, nas manhãs de segunda, por exemplo, sempre acontece uma reunião de diretoria para acompanhamento dos resultados ali, né, mensais principalmente, mas também alguns de longo prazo. Existem reuniões do comitê comercial e da engenharia para conversar sobre os projetos, reuniões de plano de ação, que são feitas mensalmente, reuniões do setor de investimentos, uma vez por semana também, e verificação durante todos os dias na obra. Então, na obra, a verificação ela é feita de uma maneira mais frequente. E elas têm o objetivo de acompanhar o planejado em relação ao executado para realizar qualquer tipo de adequação que seja necessária. Bom, então aí estão descritas, né, as diferenças entre a estratégia, como que ela ocorre na sede e na obra. E após essa exposição, a gente passa aqui para um dos nossos tópicos finais, que é a questão da praxis, da prática e das práticas. Bom, em relação à praxis, pode-se dizer que, no geral, existe pouca autonomia e flexibilidade no trabalho, pelo fato de existirem inúmeras obrigações legais, procedimentais, forte código de conduta, inúmeras normas de segurança a serem seguidas, né, principalmente no setor público, como a gente já falou, e essa empresa, por tomar especial cuidado a isso, né, ela pode ser considerada ainda mais engessada nesse sentido, para evitar os problemas de acidentes no trabalho, processos judiciais, enfim. No entanto, existe certa liberdade e autonomia, como a gente também já citou anteriormente, e para fazer uma análise mais profunda da questão da praxis, é importante dividir ela entre sede e obras novamente. Então, em relação à sede, a obra é engessada e cheia de riscos e tem mais preocupação com o trabalho. Procedimentos técnicos têm que ser observados, e então a praxis ela costuma ser ainda mais restrita. Por outro lado, é possível observar funcionários de baixa posição hierárquica participando de reuniões importantes e realizando contribuições estratégicas fora da sua alçada formal. Então, existe uma liberdade e autonomia para os funcionários
no sentido de que eles têm liberdade informal para fugir do seu escopo de trabalho, desde que se atenham às normas, ou seja, eles podem ir além se eles quiserem. Nas obras, por sua vez, o escopo de trabalho é muitíssimo delimitado, existe pouquíssima autonomia, então a cultura aqui de segurança no trabalho é ainda mais forte, e por isso realmente é bastante inflexível e o trabalho ele é mais operacional, tem menos margem para pensamentos e mudanças. Bom, uma curiosidade é que a maior informalidade ela é permitida fora do escopo de trabalho. Então, uma vez que existem diversos grupos, apesar desses grupos não apresentarem conflito entre si, às vezes é possível que tenha certas discussões, certas rixas, certos comportamentos informais mesmo, como as pessoas descansando no próprio ambiente de trabalho, de uma maneira descontraída, durante os intervalos e tudo mais, enquanto na empresa os funcionários eles buscam manter uma posição formal, mesmo quando eles não estão diretamente no trabalho. Então, em horário de almoço ou fora desse horário de almoço, inclusive na própria vida pessoal, uma vez que eles consideram que o nome e a imagem deles está ligado ao nome e à imagem da empresa, eles buscam se portar de uma maneira mais formal e mais alinhada aos valores da empresa, ainda que eles não estejam trabalhando. Então, é curioso isso porque, por mais que na obra seja formal e restrito em termos de escopo, existe uma liberdade, né, maior fora do trabalho, enquanto na organização da sede esse fenômeno acontece de maneira contrária. Voltando novamente, né, aos valores, é bem interessante fazer uma análise de como que eles contrastam com a prática. E a primeira coisa que foi observada durante o estudo é que o valor que está melhor representado na organização é o primeiro, de consolidar as relações da parceria com confiança, já que a empresa sempre busca desenvolver e solidificar relações com os parceiros, já que eles são fundamentais para o negócio. Existem sempre reuniões de alinhamento entre as partes e todos os stakeholders acreditam que elas são fundamentais para o sucesso do negócio. Outros valores eles são estimulados constantemente, como a questão da prática do espírito de servir, o espírito do empresário. Então, isso é marcante no discurso, na linguagem das pessoas. Porém, eles não são tão observáveis na prática e, pela percepção que a gente teve na empresa, é uma coisa que vem mais top-down, como forma de estimular as pessoas a adotarem aquela cultura e de se doarem mais para a empresa. No entanto, pode-se perceber o esforço da empresa de seguir e fortalecer esse caminho, uma vez que esses valores eles são considerados como critérios na avaliação de desempenho, para promoção e tudo mais. Então, são mecanismos que a empresa encontrou de fazer fortalecer e perpetuar esses valores da empresa. Sobre a promoção do desenvolvimento sustentável, ela acontece, mas ela acontece mais no discurso do que na prática, já que as soluções inovadoras elas são buscadas, soluções inovadoras sustentáveis, mas só na medida em que elas representam ou redução de custos ou aumento do lucro para a empresa. Um exemplo disso, né, pode ser a questão não só da construtora, mas de outras empresas do setor de construção, que vem buscando selos de certificação de sustentabilidade, como o selo LEED, Procel e outros, à medida que o mercado para esses selos cresce, o que demonstra que elas não estão preocupadas com a sustentabilidade em si, né, mas com o mercado. E, além de observar os valores declarados, a gente buscou também, durante o estudo, buscar outros valores implícitos que permeavam a cultura organizacional. E, nesse sentido, uma coisa interessante que apareceu recorrentemente foi a questão da cultura de padrão do resultado, ou seja, as entregas elas sempre têm que ter padronização e tem que ter conformidade com o que é exigido, seja pelos stakeholders, pelos clientes, seja pelas normas de conduta. E tem que ter um cuidado muito grande, porque de cada 100 projetos que chegam, apenas 10 são convertidos para estudo, né, depois daquela fase inicial dos setores comercial, de viabilidade do RH. Então, 10 estudos são realizados aí pelo setor, né, de engenheiros e projetistas, e por fim somente um vai ser executado pelo setor de obras. Então, um pequeno erro, né, uma pequena não conformidade pode levar de repente à perda de um projeto. E aí essa empresa ela vai ter que rodar, né, a construtora vai ter que rodar novamente sem clientes, sem demandas para conseguir recuperar, vamos dizer, esse projeto.
Aprofundando agora na parte das estruturas coletivas, bom, a estrutura formal ela pode ser apresentada, né, pelo organograma, já visto anteriormente. E é interessante observar que alguns subgrupos, né, existem dentro do organograma, mas todos esses grupos, como citado anteriormente, eles se misturam, existe um fluxo do processo que passa por todos eles, então eles relacionam entre si e acabam se misturando bastante na prática. Existem também reuniões, citadas anteriormente, né, que reúnem profissionais de diferentes cargos, como o comitê comercial, que reúne uma vez por semana e é composto de gerentes, diretores e presidência. Os grupos informais existem também, como citados anteriormente, né, principalmente nas obras, apesar que não geram conflitos e não existem rixas. E na sede existe também grupos informais pela questão de afinidade pessoal, mas não existe uma distinção muito significativa assim, em grupos, seja em termos de cultura, pelo menos de acordo com o que foi comunicado pelos funcionários, são todas pessoas muito, muito alinhadas em termos de perfil, com o que a empresa exige e busca fomentar. E é possível também que o bom clima organizacional e o fato de existirem poucos projetos contribui para isso, já que as pessoas elas sempre sabem o que está acontecendo na empresa e todas conversam sobre o mesmo assunto. Então não acontece uma divisão muito clara, assim, de determinado grupo não sabe o que isso acontece, ou tal grupo. Por fim, a última parte da apresentação, né, que fala sobre o strategizing. Uma vez que a gente já observou que a empresa ela é composta mais por organizing do que por organização em si, agora a gente explica como que esse organizing dá origem ao strategizing da empresa. Então, bom, a consultora estudada ela não é responsável por gerar os negócios diretamente, o que faz com que ela seja muito dependente do mercado, já que ela não consegue, vamos dizer, chegar aos seus clientes ou criar produtos novos que vão ser vendidos a novos consumidores a todo tempo, apenas fazer inovações pontuais. E, portanto, a estratégia ela não é um atributo da organização apenas, né, mas ela faz parte do cotidiano das pessoas que estão lá, que procuram analisar como de fato é constituído o processo de fazer estratégia, como o fluxo de atividades mediante as ações dos participantes geram o strategizing. E em meados de 2010, a organização, a construtora, sofreu uma mudança organizacional. Houve a chegada de grandes projetos, como o projeto Ferro Carajás S11D, que provocou uma expansão imediata da empresa, com contratação de novos funcionários. E, além disso, novos investimentos também foram realizados, o que fez com que a construtora evoluísse de uma estrutura familiar para uma estrutura de grande porte no setor de construção. Esse projeto ele é o maior projeto do segmento de mineração do país. E essa grande mudança organizacional foi destaque entre as melhores e maiores empresas do Brasil na revista Exame, sendo a primeira colocada no ranking em produtividade do setor. E, por esse modo, ou melhor, por meio disso, a comunicação se tornou um papel de destaque dentro da empresa, fazendo com que fosse inserido o programa Plano de Ação, que foi mencionado, que foi construído anteriormente junto com uma construtora. E esse plano ele justamente deu resultado no planejamento estratégico de 10 anos, também comentado anteriormente. E esses planos eles são passados de cima a baixo, da presidência para a diretoria, diretoria para a gerência, e daí para os analistas e estagiários. Todos têm sua respectiva função em torno do plano de ação especificado, naturalmente dentro da adequação que é feita de maneira periódica. Então a definição estratégica ela é feita em uma estrutura top-down, e mesmo que ocorra a participação de todos os funcionários do administrativo, as decisões finais elas são tomadas pela cúpula estratégica. No entanto, é importante ressaltar que na rotina há espaço para mudanças devido à variedade de interpretações dos indivíduos. E o indivíduo ele é praticante, nem totalmente autônomo, mas também nem totalmente pessimista. Então aqui
Novamente está a questão do exame, citada anteriormente. E por fim, a questão da comunicação, né, dos planos de ação e da integração, que também foi exposta nesse momento. Assim, a gente pode observar, né, a tradução ali do plano estratégico, desde o presidente até a operação, pelo fluxo do processo que existe dentro da construtora. Bom, por fim, como conclusão do trabalho, a gente tem que a imagem estratégica da construtora ela foi delineada ao longo do estudo por uma abordagem interpretacionista dos dados coletados. Comunicação e ação foram os meios utilizados para análise do entendimento da organização, e a partir desses, pôde-se nitidamente identificar alguns padrões associados a teorias emergentes na estratégia, né, como foram estudados em sala de aula. E, como conclusão, então, a construtora ela é fortemente influenciada pelo contexto da prática. Ela é composta por fluxos interdependentes e intensos de trabalho, né, devido à natureza do produto que é entregue ao cliente, e, consequentemente, sustentados por diálogos, hábitos e crenças dos praticantes da estratégia, que a todo momento são transmitidos e absorvidos. Ou seja, por mais que à primeira vista empresas de grande porte, como construtoras, sejam consideradas engessadas e flexíveis, elas estão imersas em um contexto social, né, olhar para o ambiente da organização, e pode-se notar como cada ação ou comunicação compõe o nível macro de uma maneira importante. Com isso, a gente conclui a apresentação do nosso trabalho e ficamos à disposição para eventuais perguntas. Um abraço.